Durante muito tempo, prosperidade foi sinônimo de comprar, possuir ou acumular, mas uma nova lógica começou a transformar essa relação. Em vez de propriedade, o valor passou a estar cada vez mais no acesso, no uso e na circulação dos ativos. Foi nesse contexto que nasceu a troque. Advogada e especialista em direito tributário e em direito socioambiental, Luana Toniolo deixou uma carreira consolidada para criar, em 2016, uma empresa dedicada à compra e venda de roupas usadas. Um mercado que ainda enfrentava bastante resistência no Brasil. Em poucos anos, a Troque deixou de ser um brechó digital para se tornar referência em moda circular e logística reversa. Em 2020, a Arezzo adquiriu 75% da companhia. Luana permaneceu como CEO e nos 4 anos seguintes a empresa cresceu cerca de 800%, alcançando o faturamento de 39 milhões de reais em 2024. No início de 2025, Luana deixou a gestão da empresa e poucos meses depois a Troque encerrou oficialmente as operações, encerrando um dos capítulos mais marcantes da moda circular no Brasil. Como uma ideia ainda desacreditada se transforma em uma empresa desejada por um dos maiores grupos de moda do país? O que uma fundadora ganha e o que ela perde quando vende o controle do próprio negócio? Como saber a hora de permanecer e de partir? E o que permanece quando a empresa que você criou deixa de existir? É sobre empreendedorismo, inovação, liderança, crescimento, escolhas e recomeços que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vindo! Luana, seja muito bem-vinda. É uma alegria, uma honra enorme para a gente ter a tua companhia hoje. Obrigada, eu tô bem feliz por esse convite e a gente já estava papeando nos bastidores aqui, né? Sim, Acho que vai ser bem legal. com certeza. Muita admiração pela tua trajetória, pelo teu trabalho. Então, Obrigada. para iniciar, Luana, a nossa conversa, eu queria dar um passo atrás e rememorar um pouquinho sobre a tua carreira, né? Falar um pouquinho dela, porque você se formou em Direito, depois você atuou por anos como advogada, você chegou a se especializar em Direito Tributário, acho que teve até uma especialização ali em Direito Socioambiental, que eu queria que Sim, você contasse um pouquinho pra gente, sim. isso é muito curioso. E você tinha, assim, uma carreira super estruturada do ponto de vista profissional e até financeiro, mas chegou um momento que você optou por uma mudança de rota ali para criar uma empresa totalmente nova, baseada na compra e venda de roupas usadas. Uhum. O que você enxergou, Luana, naquele momento, na época, que praticamente ninguém via e você foi capaz de perceber? Eu realmente, assim, eu era apaixonada quando eu advogava, eu lembro, assim, era visceral, eu estudava todo final de semana, eu acho que isso diz muito, né? O que você faz no momento que você tá fazendo nada? Eu estava estudando direito tributário, mas eu senti que é uma frente do direito incrível. Hoje, né, eu já tô um pouquinho fora, mas eu vejo que eu naquele momento eu via que eu precisava muito de algo que me brilhasse os olhos e me desse uma paixão. Então eu gostava muito dessa parte toda acadêmica, mas eu precisava de algo mais. E eu tive uma oportunidade, e é raro, assim, né, de ter essas oportunidades na vida. Eu fui estudar fora para fazer o meu mestrado em direito tributário, enquanto meu marido foi fazer o MBA dele. E quando eu estava lá, eu ia fazer um mestrado, estava tudo certo, já tinha sido aprovada com bolsa, a vida estava super encaminhada, com o escritório acontecendo aqui em Curitiba, eu estava em Boston. Uhum. E foi quando, nessa janela, assim, de momento da vida, eu passei a repensar, porque a gente se forma muito cedo, né? Daí, na escola, daí a gente escolhe nossa profissão muito cedo. Se forma em direito, no caso, eu ali depois de 4, 5 anos, formada muito cedo. E assim, 2020 eu estava com 28 anos, senti que era um momento de: "E agora, se eu quisesse mudar, será que é muito arriscado?" Eu era muito nova Sim. ainda, e eu falei: acho que eu vou tentar mudar." Mas fazer o quê? Eu não fazia ideia do que poderia ser alguma coisa que me brilhasse os olhos, como é o que eu estava procurando algo a mais. E aí foi morando fora que eu vi uma oportunidade de mercado, num primeiro momento. Eu vi a segunda mão, o second hand acontecendo muito forte lá. Uhum. E forte, assim, com lojas incríveis de brechó, plataformas incríveis digitais já ganhando espaço no mercado,
as celebridades usando. Então, isso assim parece que me abriu os olhos, saí da onde eu estava, ver tudo isso acontecendo e eu conectei com paixões antigas, que era moda e sustentabilidade, Olha só. que eu já tinha feito especialização, porque é algo muito meu, assim, eu sou muito humanitária, muito do coletivo, muito de pensar para onde que a gente vai com tudo isso que a gente está fazendo nesse planeta. Imagina, né, junta, assim, muito da minha essência com uma grande oportunidade de mercado que eu pude ver lá, junto com meu marido que fundou a Troque comigo, e de repente, prato cheio para ser mais visceral ainda do que o direito tributário. Mas eu Sim. continuei usando o direito, tá? Ah, imagino. E como que esse teu conhecimento, essa tua experiência ajudou na fundação e no tocar do negócio, assim? Ah, muito. Eu acho que desde o momento que você vai abrir uma empresa, você tem que fazer um contrato social. Sim. Você sabe os termos do contrato social, no básico, pelo menos, porque você fez uma faculdade ali de 5 anos, e eu que atuei mais 5, 6 anos, então eu trouxe uma bagagem. Na hora de escolher o regime tributário, a Troque tinha uma questão muito específica, que ela era uma intermediadora, a gente fala compra e venda de roupas usadas e itens usados, mas ela era uma intermediadora. Eu intermediava a Cláudia, que ia vender para a Joana. Vamos pensar numa hipótese. O que a Troque fazia era um anúncio dessas peças. Eu tinha posse das suas coisas, mas eu não tinha propriedade, suas coisas eram suas. Quando eu falo de intermediação, eu tô falando de incidência de um tributo que é diferente do outro. E aquele tributo que eu estava incidindo ali corretamente me fez ter um negócio muito mais sustentável economicamente. Olha só. Então, era serviço que eu estava prestando, que é um tributo menor, uma alíquota menor. E assim, acho que são detalhes que a gente sempre traz bagagem. Ah, mas eu era dentista. Você vai trazer bagagem, você vai trazer as pessoas que estavam com você, da boa dentista que você foi. Sempre você traz alguma coisa, né? Nenhuma experiência perdida, né? Conhecimento nunca é demais. Nunca, É. com certeza. E, Luana, lá nos Estados Unidos, como você disse, já era uma prática mais recorrente, um mercado que já estava mais consolidado. Mas no Brasil, a tua percepção é de que tinha ainda um preconceito, uma desconfiança? Ah, totalmente. É. Quando a gente começou e tudo era mato, eu gosto de falar isso porque era. Eu mesma lembro de muitas vezes me perguntarem o que eu ia fazer agora, porque eu estava grávida. Da minha primeira filha, que fez 10 anos agora. Então, vamos lá. 10 anos atrás, eu estava grávida, começando um novo negócio, voltando da Harvard, que eu fui fazer marketing, meu marido voltando do MIT, que foi fazer o MBA dele, então grandes universidades, e a gente fala que vai abrir um brechó. Era uma cara tão feia que as pessoas faziam, mas por que brechó, né? Vocês vão viver disso? Isso vai ser um hobby, né? O que vocês imaginam? E eu falava que eu ia abrir um e-commerce. Muitas vezes eu deixava de falar a palavra brechó, porque eu não achava que o brechó se encaixava naquilo que eu estava querendo fazer, aquilo que a gente estava prestes a construir. Sim. Tanto que depois a Troque passou a ser Troque Brechó Premium, tentando dar alguns nomes, né, alguns temperos no nome brechó, que eu acho que hoje tá maravilhoso, hoje as coisas mudaram. Mas brechó, antigamente, 10 anos atrás, vamos falar assim, tinha realmente um estigma muito grande. O que é diferente de hoje, eu acho que a Troque também tem um grande papel aí em fazer essa transformação da moda circular. Não se falava em moda circular, Sim. se falava em brechó, né? É verdade. E a gente lançou várias campanhas com esse nome. Hoje eu vejo, assim, dezenas de milhares de brechós usando esse novo nome e eu fico muito feliz com isso. A percepção é muito clara de que a Troque, ela não foi um brechó, né? Mas ela criou uma nova categoria de consumo no Brasil inteiro, uma coisa muito inédita. Sim, e essa era a nossa vontade, sabia? Num primeiro momento, a Troque, ela veio como uma plataforma de comunicação. A gente sabia que tinha que educar muito para depois vender. E assim a gente fez, todos os dias ao meio-dia nas redes sociais, mostrando, dando a cara. Eu me tornei a cara da Troque para quebrar um estigma do quem que compra em brechó? Ah, essa mulher não compra em brechó, essa menina, né, na época eu era mais novinha e tal, você não compra em brechó. E eu queria mostrar que sim, que eu comprava, daí eu via uma médica comprando e eu pedia para usar o case dela, daí a médica, e a dona nananã, a doutora tal, comprou na Troca, a gente usava a imagem dela, a tal pessoa, e começou a criar um novo paradigma de brechó, sabe? Porque antes, realmente, assim, quem que compra em brechó? Uma pessoa super hippie, era uma coisa meio assim, né? Lógico que existem bolhas que já eram muito bem resolvidas com a questão de brechó e que estão lá na frente, mas quando a gente começou a troca em massa, ainda não era assim. E a comunicação foi tudo para construir essa modalidade nova. Trazer pessoas, né? Pessoalizar a marca, como vocês fizeram muito bem. E
Pelo que eu vi nas entrevistas que você já concedeu, você passou muito tempo avaliando a ideia, mas também fazendo uma pesquisa de mercado, né? Acho que ouvindo consumidoras, pesquisando hábitos de consumo, tentando entender que mercado que existia e que espaços você ocuparia. Qual que foi o primeiro sinal concreto, Luana, de que aquilo realmente poderia virar um negócio, uma empresa rentável na sua percepção? Ah, vai ser um pouco clichê, mas eu acho que é a identificação de um problema, que as pessoas tinham muita roupa no guarda-roupa e Hum, não sabiam o que fazer. sim. E daí como a gente ia resolver virou uma questão mais de conversar mesmo, de descer até o consumidor, de entender nos detalhes a forma, e que foi um grande sucesso a forma que a gente escolheu, porque a gente conversou com as pessoas antes. Aham. Mas parece clichê, mas aí entender realmente isso é um problema, ou as pessoas estão bem com a quantidade de roupa, porque eu, Luana, tinha um volume ok, eu não era uma grande consumista, Uhum. né, acho que até a história seria mais bonita se eu fosse, né, super consumista e passou a ser sustentável. Não, eu tinha, assim, um volume grande de roupa, porque, né, Uhum. a gente vai comprando tudo que vai precisando, mas mais do que isso eu via que ficava muita coisa ali parada. Sim. E eu não tinha esse hábito de revender. Tá, o problema pra mim existia, mas será que existia pra mais gente? Uhum. E a gente fez uma vasta pesquisa, entendeu que era um problema. Claro. Estudar o mercado acho que foi um acerto muito grande que vocês tiveram. E se eu te perguntar qual foi outro grande acerto que vocês tomaram no histórico da marca e um erro que de repente você lá atrás talvez cometeu e hoje com a tua experiência alertaria os empresários para não cometer? Ai, vamos lá, acho que um outro acerto foi acertar no produto que era a solução. Uhum. Então, ao invés da gente querer fazer algo que igual já existia no mercado, já existia o Enjoei, por exemplo, que é uma plataforma de anúncio. A gente foi ultra nichado para X eram milhares de marcas, mas eram Uhum. marcas premium, que só nosso negócio só pararia em pé se fosse focado em marcas premium, porque a gente decidiu que teria que prestar um serviço completo para o nosso fornecedor, né, pra vendedora de roupa. Então: "Ah, eu Uhum. quero vender, mas eu entendi que eu não quero até o centro levar minhas peças, eu não quero anunciar num OLX da vida, eu preciso que alguém faça isso por mim". Sim. Então a solução passou a ser um outro grande acerto. Em contrapartida, desde o início, a gente fez um site muito robusto. Eu acho que isso foi super importante Uhum. para o momento do nosso negócio. A gente tá Tá. falando de 2015. Sim. Então, 2015 a gente começou a desenhar, né, 2016 a desenvolver, 2015 a gente estava estudando fora, Uhum. 2016 a gente passa a desenvolver e 17 lança. Foi no final de 2016 que a gente Uhum. lançou, mas 17 foi oficial. Hoje eu não faria assim. Hoje eu faria uma loja digital, então eu faria nas redes sociais e usaria Uhum. plataformas de bancos digitais que hoje existem. Na época não existia. Tá. Não existia nada que pudesse, suprir a nossa falta tecnológica. Hoje eu usaria inteligência artificial para descrever todas as peças, para tratar todas as imagens, porque era um trabalho que parece que eu estava, assim, entre incas e maias. Uhum. Hoje, pensando, a Sim. gente olhava a peça, descrevia ela, Aham. media, Tá. tirava foto, tratava a foto, depois subia. Isso era um trabalho, né, gigantesco. Imagina hoje, eu fico pensando, Uhum. hoje, se eu fosse fazer do zero, Sim. Que nossa, era uma facilidades, né? foto e É. acabou. Assim, tudo isso dá pra fazer o upload só fazendo, né, Uhum. uma única foto, porque você tem inteligência que faz a leitura da imagem, que faz a descrição da peça, a medição, de repente, numa mesa que já tivesse as medidas automaticamente, uma foto já faria essa medição. Uhum. Mas na época era o que a gente tinha. Sim. Mas ainda assim eu acho que a gente trabalhou com uma tecnologia muito robusta para nossa necessidade. Eu Pra ainda teria época. feito o MVP mais leve. Mas Uhum. como deu certo, em 10 meses a gente estava faturando o nosso primeiro milhão e Sim. depois logo em menos de 3 anos a gente faturou 10 milhões, Sim. eu acho que a gente daí depois não teria tempo para fazer a plataforma. Entendi. Hoje sim, né, porque antes era código e 10 desenvolvedores ao mesmo tempo trabalhando, Claro. era assim. É, era tudo mais artesanal, né? Era mais É. artesanal, né, imagina, foi ontem, mas eu Sim. eu faria diferente hoje por conta da tecnologia. Interessante, né? Como a gente tem isso para ajudar hoje em dia, então tem que Muito. aproveitar. E Uhum. esse ponto que você trouxe de no período de 10 meses vocês conseguiram conquistar o primeiro milhão era a próxima abordagem que eu faria. Surpreendeu vocês ou vocês no processo de ver que estava dando certo já esperavam de alguma forma esse resultado? Ai, surpreender é difícil, né, Cláudia, porque a gente estava ali trabalhando muito para Sim. fazer acontecer.
Lógico, né, chegar no 1.000.000 e 1.000.000 em 2017 é Uhum. outro 1.000.000 de É. hoje, né, então, eram vendas mais baratas, nosso ticket médio era R$ 70. No final agora era 580 o ticket de uma compra, então é totalmente Olha, era um diferente. volume bem maior então, Volume né? maior, o custo das coisas é diferente, então a peça, né, é bem mais cara hoje, a mesma blusinha que eu pagava lá era diferente da blusinha que eu pago aqui, o valor da Sim. blusinha, enfim. Né, a inflação é outra também, 10 anos, Uhum. muita coisa Mudou. muda. Mas assim, não surpreendeu, mas foi mais rápido, foi um foguete, a gente não pode se acostumar com a velocidade que tudo aconteceu. Sim. Eh, a gente tinha uma meta, o investidor deu uma meta muito agressiva pra gente, que a gente precisaria faturar nossos primeiros R$ 100.000 para ele fazer o primeiro aporte, conseguir mais 6.000 peças de roupa para fazer outro aporte, e ele foi dando vários gols pra gente alcançar, para ele poder investir. E foi assim, a princípio a gente teria 3 meses para alcançar o faturamento de R$ 100.000, a gente fez isso em 40 dias. Olha só. Então eu acho que é muito entender, né, o empreendedor tá para o jogo, não tá para o jogo, a gente fazia Uhum. bazar físico, chamava as pessoas com a gente na nossa sala, nem existia malinha, mas mandava malinha eu todos os dias, foi quando eu resolvi aparecer, a gente tinha uma sala de 50, 70 metros quadrados, lotada de roupa, como que a gente ia vender aquilo no Uhum. meio de uma, sabe, de um bairro? Espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos começar a mostrar nas redes sociais, que também ninguém fazia isso. E eu ficava mostrando todos os dias no mesmo horário as roupas. Então tudo que eu mostrasse vendia, se eu mostrasse 10 vendia, então se eu mostrasse 30 também ia vender, então eu vou mostrar 50, Aham. 60 e não tem tempo ruim. Sim. "Ai, tô gripada", não tem tempo ruim, eu tenho que mostrar, porque as pessoas já estão esperando. Uhum. Então foi, lógico que resultado, consequência de muito trabalho, mas Sim. as estratégias foram boas, sabe, eu olho pra trás e falo: "Que bom que a É. gente fez muito direitinho". Muito, muito mesmo. E vocês devolveram valor a ativos que estavam parados, né, porque quando a gente pensa na roupa parada no guarda-roupa, é um investimento que a pessoa fez, mas está lá, Uhum, guardado e de repente, às vezes, a pessoa nem usa mais e vocês fizeram essa eu acho que isso faz parte da economia circular, de uma economia do compartilhamento, né. uhum. E eu queria saber como que você acha que a gente está hoje no cenário atual, até diante dos problemas ambientais que a gente vive. É uma tendência cada vez maior essa economia do compartilhamento se propagar no nosso país, no mundo? Como que você enxerga? Acho que tem alguns pontos, né, primeiro a consciência da população, que vem aumentando, a passos de formiga, mas vem Uhum, aumentando. A gente vê alguns desastres climáticos acontecendo, e é difícil a gente não correlacionar com essa crise que a gente vive e saber que é até ruim trazer, né, numa conversa alguns dados, mas que se a gente não mudar nossos hábitos até 2050, a gente vai ter aumento de temperatura. uhum, A gente vê vários pactos que antes tinham sido firmados e agora estão caindo, de uhum, países desenvolvidos que estão escolhendo o desenvolvimento além, né, do que poderia fazer. Então a gente tem o comprometimento que tá mais forte, que tá muito mais claro, não só na moda, eu acho que de uma forma geral as pessoas estão sentindo que tem parte nisso. uhum, Porque há algum tempo era uma coisa de grandes empresas, sabe, políticos tinham que falar de sustentabilidade. E hoje tá muito claro que não, né, eu acho que uhum, cada um tem que fazer sua parte como puder fazer, nem que seja separando o lixo da sua casa, ou, não usando sacolas plásticas, ou reusando caixas dentro de casa, o uhum, mínimo de lixo possível, né, uhum. e melhor destinação. Sim. Mas ainda a gente está muito longe de algumas grandes assinaturas, de alguns acordos políticos que serão necessários globais para que a gente pudesse sentir de fato o impacto, É. né, verdadeiro daqui a alguns anos, porque, realmente, assim, a gente vê que são decisões muito populistas que Uhum, acontecem e de uma forma geral, tá, no mundo inteiro, uhum. mas acabam sendo esquecidos alguns princípios básicos de vida, de aquecimento, né. Enfim, é um paradoxo, porque de alguma forma a gente vê que as pessoas estão mais comprometidas, por outro lado o capitalismo é muito, né, É. severo e tem que acontecer e gera Uhum, empregos e tudo mais, então é uhum. uma pauta bem complexa, né, de Sim, trazer, assim, na mesa. claro. Mas a moda circular sim, eu vejo que é difundida, tá cada vez mais cool, cada vez Uhum, mais legal e sem nariz torcido pra falar uhum. de brechó, né, de roupa usada, uma pessoa Sim. emprestar pra outra, repetir roupa, Aham, tudo isso tá acontecendo a uma velocidade maior. claro. Eh,
Eu acho que você já trouxe também em algumas entrevistas números bem impactantes em relação à existência de peças no mundo, né, não sei se você quer lembrar um pouquinho disso, mas é um mercado que produz muito diariamente, numa intensidade muito frenética, e eu acho que negócios como a Troc vêm como um respiro, uma solução diante dessa realidade complexa, né, como a gente está falando. Sim, e é feito de uma forma legal também, né, Também. quando você fala negócios como a Troc foi, Uhum. tem vários por aí acontecendo, é uma forma não careta, uma forma que as pessoas falam: "Ai, eu compro porque o preço é bom e Isso. também estou ajudando", acho que é mais fácil isso. Uhum. Eu sempre cuidei muito para que não fosse para esse caminho da sustentabilidade, exclusivo, porque, como eu falei, gera repulsa, ninguém quer falar do 1 grau de temperatura, 2 graus que podem aumentar e que todo mundo vai morrer, É. né, nossa, fica um negócio meio caótico. Uhum. Mas eu trazia esses dados como, a gente já tem roupa produzidas para os próximos 200 anos, eu acho que essa informação, ela choca, apesar dela ser muito básica, assim, né, você pode entrar em várias camadas dela, mas se parasse de produzir hoje, não precisaria produzir mais. O número de peças que são produzidas versus 500 bilhões de peças de itens descartados todos os anos, né, em dólares, 500 bilhões de dólares de descarte. Sabe quando a conta não fecha e, assim, eu tenho um filho de 8, uma filha de 10, eles fazem essa conta e concluem sozinhos Uhum. que não faz sentido, Sim. né, o volume de coisa que está sendo produzida para o volume que está sendo descartado. Uhum. E isso começa a acontecer ali com o movimento do fast fashion, é uma Uhum. nova cultura, que lógico, dá mais acesso à moda a muita gente, a gente sai do sob medida, das peças, né, que eram mais desenhadas, tal, e o bom só ficava para alta costura. Isso tudo tem um lado muito bonito, moda é comportamento, é comunicação, eu sou apaixonada por moda, não tem como eu não olhar a moda por esse lado. Mas, ao mesmo tempo, o fast fashion tá sendo algo muito, eh, eu tenho que cuidar com a palavra que eu vou usar, né, porque, enfim, existem marcas que têm muito cuidado, mas tem sido muito pesado, tem deixado um legado muito negativo. Hoje, as pessoas usam ali de 4 a 7 vezes uma única roupa. Uhum. Faz sentido. Então, Uhum. tudo bem comprar do fast fashion, mas que seja uma peça que você vai usar pelo menos 20, 30, 40 vezes, né. Não é que você fala: "Ah, tudo bem, eu só vou comprar, eu preciso usar hoje". Uhum. E daí morre no guarda-roupa aquela peça. Sim, sim. Então existe toda uma cultura, né, que precisa mudar e esses Claro. dados, eles assustam, mas eles são muito verdadeiros. Muito necessários de serem refletidos, né, com É, certeza. Acho que todo negócio, na medida em que se associa cada vez mais a preocupações de ESG, vai se diferenciar, né, isso a gente espera agora que sim. e no futuro. E aí eu acho, ouvindo até você falar, a tua visão, de inovação é muito presente, né, em todos os passos aí em relação à tua carreira, aos negócios. E em 2018 a Troc trouxe inclusive o estilista e consultor de moda Dudu Bertolini, que eu acho que Uhum, foi um momento bastante significativo para a empresa e que uhum, ajudou, acho que, construir um novo posicionamento da marca, né. sim. Como que, ao seu ver, a presença dele contribuiu ainda mais para o negócio e teve essa mudança? O Dudu é um ícone da moda, e não só da moda, mas de uma moda verdadeira, genuína. Ele fala muito sobre a comunicação a partir da moda e de uma forma autêntica. Sim. E era isso que a gente queria naquele momento. E como também construir toda a comunicação, junto com a Vivi, junto com a Lilian Patti, junto com a Yasmin, a gente fez uma campanha linda com a Flavinha, enfim, foi uma campanha maravilhosa. Eu acho que até deve ter algum vídeo ainda no YouTube falando o que é moda circular, mas Uhum. por que moda circular? Por que é que faz sentido? E trazendo isso de uma forma tão leve. Então a gente trouxe a sustentabilidade junto com essa moda autêntica, até dizendo assim: você não precisa consumir uma coleção pronta, você pode fazer a sua própria coleção. E o Dudu, como um ícone que sempre foi, ele foi um porta-voz muito importante, um grande amigo, eu sou apaixonada por Uhum. ele, pela família dele. E ele é um ser que transita em todos os ambientes. Ele Uhum. vai do ambiente mais alternativo, porque ele é um líder, e ele vai até o ambiente mais, institucional, e ele consegue se comunicar com todas essas frentes. E a Uhum. nossa cliente, que era mais tradicional, é uma base de São Paulo, Curitiba, aprendeu a se comunicar com o Dudu. Foi muito bonito, assim, Uhum. essa época da troca. A gente conseguiu alcançar novos públicos e se Hum. fortalecer também nessa relação com o nosso público que já existia. E esse contato com ele, como que ocorreu? Como que se iniciou? Você já tinha um vínculo pessoal ou se deu de outra forma? Ah, Cláudia, eu acabei conhecendo e me relacionando com tanta gente Uhum. legal nesse mundo, assim, que viraram amigos. O Dudu virou um amigo pessoal, assim, de ir em casa, de Aham. conversar, de conhecer meus filhos.
Mas, de uma forma geral, esse mundo da moda, ele, né, parece tão grande, tão longe, mas a partir do momento que você começa a fazer um trabalho relevante, você Uhum. começa a se conectar. Então, os próprios veículos, Bazar, Vogue, Elle, Uhum. esses veículos, eles são muito suporte de quem está fazendo bom trabalho. Sim. E você vai se conectando em eventos, em conversas, eu vou te passar o telefone de tal pessoa. Quando você vê, a Anitta estava passando um áudio, porque queria desapegar de algumas peças, de repente a Sabrina fazendo mais um bazar. E você vai criando essas amizades, porque as pessoas são pessoas, e Uhum. têm os mesmos problemas, elas têm os problemas de roupa, de guarda-roupa lotado. Sim. Então, assim, né, no final eu estava resolvendo o problema delas, e o mundo é pequeno, né, no É, final das contas a muito, gente vai se conectando. muito, com certeza. E aí, Luana, lá em 2020 a gente chega num ponto importante, né, até para a audiência que nos acompanha agora, que é o momento em que a Arezzo adquire 75% da Troc, faz essa Uhum. compra. Na época, a empresa anunciou em alguns comunicados que fez que queria acelerar a expansão da operação, ampliar a capacidade tecnológica e consolidar a presença no mercado de moda circular. Olhando para trás, o que que você acha que na época a Arezzo buscou comprar de verdade quando fez essa aquisição de 75% da marca? Eu acho que 2020 foi um momento bem específico, tanto de mercado, vamos falar financeiro, né, questão de juros, então as pessoas estavam mais com apetite a risco, no começo ali de 2020 todo mundo a achou que ia ser de uma forma e viu como foi o comportamento até, não vou nem dizer pós-pandemia, porque a gente ainda estava no auge, né, 2020. Uhum. Então, o momento de mercado era muito propício, com dinheiro no bolso para fazer aquisições. A gente viu diversas aquisições, diversos IPOs, a gente viu um movimento muito grande de mercado. Mas também era um momento em que o consumidor final pedia, além de marca, propósito e valor. Era muito difícil, imagino eu, vender blusinha além de propósito. Então, como assim? Você vai vender uma blusinha? Eu nem tô saindo de casa, eu nem sei se eu vou viver até 2021. Não faz sentido eu comprar roupa. Uhum. E a Troc tinha isso muito amarrado. A Troc desde sempre trouxe a sustentabilidade, a geração de valor, a autoestima, o acesso à moda, a verdade genuína. E aqui eu me faço, né, como uma pessoa que sempre estava ali transparecendo, porque, lógico, eu era à frente, mas todo mundo que estava por trás, ainda éramos poucos. Naquela época a gente era em 20. Era Uhum. muito verdadeiro. Era um negócio assim muito real, que acontecia tanto pra frente quanto fora das câmeras, né, que a gente estava Uhum. ali todos os dias mostrando e a gente mostrava esses bastidores. Então acho que foi a soma dessas 2 coisas e um negócio redondinho, um negócio que faturava bem, que crescia bem, que tinha uma boa porta-voz, que contava uma história muito verdadeira, que ia, no caminho do que o mundo precisava e precisa. E a Arezzo naquele momento já estava ali se colocando para participar de frentes mais sustentáveis, já tinha uma marca de sustentabilidade que era a Alme na época, que era um calçado sustentável, que era uma das marcas deles, que também foi encerrada depois. Uhum. Mas, assim, era um caminho necessário para uma empresa, principalmente de capital aberto, porque são quantos sócios, né? Uhum. Então, pedindo por isso. E fez sentido. Para mim, no primeiro momento, não fez sentido. A gente fez como se fosse um MVP com eles e os números foram extraordinários, a gente passou a receber peças da Arezzo Uhum. para revender na Troc, direto, e as clientes deles chegavam a vender 95% em 15 dias, Olha tudo. só. Então era uma marca desejo, a gente já sabia, né, porque já tinha nos Uhum. dados ali que era uma marca desejo. Mas, pra mim pessoalmente não estava fazendo sentido, porque a Troc era meu filho, né, meu bebê ali, e eu tinha aquele negócio de muito apego. Em contrapartida, filho a gente cria pra andar. Filho a gente cria pra entregar para o mundo, como eu faço com os meus. Eu também fazia com a Troc, eu acho que eu tive essa clareza de, realmente, se eu quiser fazer ela crescer, eu posso fazer ela crescer em "X" anos e talvez eu faria em 10 anos o que a gente fez ali em 3, Uhum. mas eu tinha a possibilidade de fazer ela muito maior, fazer uma gigante em curto prazo, a partir do momento que fizesse parte do maior grupo da América Latina de Sim. moda, né. E foi assim a decisão. Uhum. Lógico, foi uma proposta financeira muito interessante, foi uma proposta que eu me manteria na gestão como CEO. Uhum. Tive várias outras propostas de todos os grupos, a gente tem proposta hoje eu posso falar? Uhum. Do Soma, a gente negociou com o Mercado Livre, teve um monte de porta aberta,
A partir do momento que a gente recebeu uma única proposta, a gente se Uhum. abriu para outras, mas Claro. fez mais sentido estar ali, sabe? Sim. Era mais sólido a gente caminhar junto. Essa aproximação ocorreu por parte dessas empresas, então foram eles que buscaram vocês? Eles que buscaram a Uhum. gente. Aham. É. E quanto tempo, Luana, durou essa negociação? Quais foram os critérios que vocês analisaram para entender que seria o melhor caminho a aderir? Foi bem rápido, tá? É, Foi um total de 60 dias. rápido. Eh, Bom, primeiro eu neguei, né, de cara, eu falei: "Vocês estão malucos, não tem nada à venda aqui, eu quero fazer uma Sim. proposta de colaboração, mas imagina, não tá à venda". Eu lembro como se fosse ontem que eu desliguei o telefone, olhei pro gerente financeiro que estava na Aham. minha frente, o Tico, meu amigo até hoje, e eu olhei pra ele e falei: "Imagina, eles querem comprar a Troque", ele ficou branco, "Como assim?", né, e até foi um approach, existe sempre um approach muito duro, né, nessa Uhum. história de compra e venda, tal, eu falei que não fazia sentido, levei pra casa, meu marido já não estava na gestão da Troca, fazia alguns anos, ele: "Por que não?". Olha só. Daí começou, né, essa conversa. Eh, Como advogada, eu acho que eu consegui traduzir muitos termos. Eu É. criei, para quem é advogado vai entender, cláusulas pétreas, que são cláusulas imutáveis da nossa Constituição. Então eu criei isso para o meu contrato, coisas que não podem mudar. Tá. Se for adquirido, não pode mudar isso, isso, isso e isso. Era a minha condição de, energia alta, que eu Uhum. brincava com eles. Eu não vou estar com energia alta, eu não vou fazer esse negócio acontecer se isso mudar. Então eu tinha a minha gestão independente, eu poderia começar a encerrar um projeto quando eu deixasse de acreditar nele, porque eles poderiam propor projetos, mas eu não poderia, eles não poderiam Uhum. encerrar, eles não poderiam tomar a decisão. Eu tinha a maioria dos votos. Então eu entendia muito claro o que que era importante para mim, afinal eu assumi como CEO da Troque Sim. em janeiro de Aham. 2020. E a pandemia começou em março de 2020. Então, todo aquele ano, o que eu tinha feito? Eu tinha feito o shrink da empresa para ela poder sobreviver. Uhum. Então, além de todo esse desgaste, manter ela viva, criamos um novo negócio, que era um programa de resale as a service, que a gente conectava várias empresas que poderiam usar nossa plataforma para revender seus itens. Uhum. Ainda entrei, imagine, 2020 foi um ano assim complexo para todo mundo, mas para mim no Sim. negócio foi em 2020 ainda a gente sai com essa negociação e assina o contrato em novembro de 2020. Eu estava Uhum. muito imersa, Uhum. sabe, naquele ano, e entendendo o que Claro. que fazia sentido, o que que não fazia. Então, no caso de vocês, vocês não tiveram uma empresa intermediando esse negócio. Acho que você, por ser advogada, se sentiu Sim. segura no sentido de poder fazer esse trâmite acontecer. Eu tive algumas pessoas especiais, né, eu já estava, né, nesse momento muito bem relacionada, a gente já era uma empresa Endeavor desde o começo, Uhum. tinha um advogado que advogava comigo antes, que Uhum. é muito referência, então ele atuou, lógico que ele que tocou todo esse processo e eu atuei em conjunto, até porque eu tinha uma questão emocional, mas Aham. eu atuei junto com ele, né. E eu tinha algumas pessoas bem especiais, o Thiago Fiorin, que era um grande mentor meu, via Endeavor e que ele veio a fazer parte da Troque também. Eu falei: "Venha que a Uhum. gente vai vender a empresa, eu vou ter caixa e eu vou poder te pagar", e ele entrou no sonho junto comigo. O Léo Gianotti, que era do Curitiba Angels na época, também um grande parceiro, e ele ajudou a gente a pensar na negociação. Aham. Mas esse primeiro contato já foi uma intermediação para fazer um teste do nosso serviço que a gente já estava vendendo e todo o valuation foi o Sim. Henrique, meu marido, porque tinha acabado de voltar do MIT, estava tudo Claro. fresco, né. É o que a gente sempre fala aqui nos episódios, né, conte com uma equipe, conte com Uma profissionais equipe. especializados Uhum. sempre, porque por mais que você tenha muito conhecimento em uma área determinada, são muitas áreas, são muitas frentes envolvidas nisso, né, então Sim. São muitas empreendedoras que me procuram. Ontem mesmo: "Lu, uhum, tô querendo vender minha empresa, você pode bater sim. um papo?". Eu bato um Uhum, papo. sim. Eu vou trazer principalmente os pontos altos da minha negociação e os pontos baixos também, o que eu deveria ter feito, se bem que eu Sim. acho que ficou pouca lacuna ali. Mas eu acho que, assim, é que eu estava já muito preparada, porque eu tinha essas pessoas em volta É, de mim, é. né, e é uma sorte. Uhum, Mas eu tenho muitas amigas, inclusive eu tenho 2 sócias que venderam negócios para grandes grupos, uma vendeu para Ipera, sim. uma farmacêutica gigantesca, a outra vendeu para o Magalu, Aham. e ambas, né, contaram com uma equipe multidisciplinar, eu acho que é seguro É, e sem arrependimentos, porque a claro. gente sabe que tá tudo coberto, tem que ter gente conhecendo, trabalhando junto. É. Dentro dessas lacunas do que de repente poderia até ser melhor, tem algum ponto que você acha que merece ser destacado aqui para nossa audiência?
Eu acho que, vamos lá, tem tanta coisa, tem Uhum. muita lacuna aqui, até posso falar dos meus acertos Sim. e a gente acha. Eu tinha muito claro que eu precisava estar na gestão pelos próximos 2 anos, Uhum. porque a empresa não estava pronta para desmamar, que a gente fala aí, Sim. para ficar sem a fundadora. Aham. E nesse período eu poderia começar a criar um time relevante e fazer essa gestão para eu poder fazer o handover, né, Uhum. passar o bastão ali para quem fosse assumir. Eh e às vezes, assim, né, muitas vezes numa negociação pedem que o empreendedor fique 5 anos. Eu não acredito em 5 anos. 5 Uhum. anos, assim, é uma vida. E o empreendedor vai estar lá como executivo por 5 anos, perde o brilho no olho, a não ser que seja uma relação maravilhosa com quem Uhum. adquiriu, mas ele deixa de ser dono do negócio dele, ele passa a ser executivo, ele tá pensando em criar algo novo É, já, né. Então, verdade. eu acho que 2, no máximo 3 anos, essa foi uma excelente negociação que a gente fez. Eu trabalhar com orçamento, então a gente fazia aprovação do orçamento entre outubro, novembro do ano anterior, dezembro Uhum. eu já conseguia fazer o planejamento para trazer o resultado em janeiro, porque começava Sim. o ano. Então eu ter total autonomia a partir do momento que batia o martelo no orçamento. Mas é Uhum. importante que tenha esse orçamento com o martelo batido, Claro. porque daí se não tiver também você fica carregando, né, perguntas até o final do próximo ano. E isso foi o que funcionou. E principalmente ter certeza de que o abraço do urso não vai ser muito forte. Então, quem vai adquirir Uhum. geralmente é muito grande. Sim. Então, na hora, né, de poder interferir, de fazer alguma intervenção, é muita burocracia. Eu tinha uma empresa de capital aberto que era dona da Troque, né? Tinha Aham. 75%, era muita Sim. burocracia. Meu financeiro cresceu 3 vezes o time. Eu não precisava disso antes. É. E daí minha folha engordou. Por quê? Porque eu precisava ter para suprir. Eu faria um pouco mais separado ainda, sabe? Algo que Uhum. apertasse menos, deixasse mais independente, porque o negócio pudesse prosperar e ter mais caixa ainda do que ficar abafado por um grupo muito grande, vamos dizer assim. Uhum. Claro, aprendizados importantes, né, Muito, mas que a muito. gente vai tendo na vivência do processo Sim, mesmo, né. E aí, segundo alguns números que também foram divulgados na época, a Troque cresceu aproximadamente 800% durante esse período, e alcançou um faturamento de 39 milhões em 2024, vivendo, acho que, o melhor momento em termos de equilíbrio financeiro. Você sim. imaginava que podia chegar a esse volume de resultado? É incrível, né, É. é muito grande. A gente foi adquirido ali então, fazendo a conta reversa, foi adquirido ali com faturamento de 5 a 10 milhões, e a gente estava já com a projeção de 2025 para crescimento de 70%, porque a gente Uhum. crescia de 60 a 70% ano contra ano. Sim. Então o negócio era absurdo, assim, o que a gente fazia. E com muitas frentes de crescimento e inventava novas formas de crescimento, novos canais, novas ações, novos públicos e fazendo. Sim. Quando você é uma empresa de 1 milhão, você fazer um crescimento desse para, né, 2, 3, 4 até 10 é uma coisa, de 10 para 20 é outra coisa, de 20 para 30, 40, né, no Uhum. caso é outra. E o que a gente estava fazendo em 2025, que foi quando teve o encerramento, era mais absurdo ainda, porque era com aprendizados aí de 10 anos, né, de 9 anos de vida. Uhum. Eu não imaginava que ia conseguir fazer nessa velocidade, mas eu tenho total clareza que foi pela equipe que estava com a gente. Tinha um braço direito incrível, Leonardo, gerente de operações, no final, né, já diretor de operações, para quem eu ia fazer o handover, eu ia trazer ele como CEO da Troc, já tinha Sim. indicado ele. O nosso time de marketing com muita clareza de posicionamento. Nosso time de operação não tinha não, a gente fazia um movimento era até assim, minha janela dava para operação, a gente Uhum. tinha mais ou menos 70 a 80 funcionários na operação fazendo essa que era a operação, né, a gente recebia uma caixa de roupa usada, Uhum. ali a gente analisava cada uma delas, daí a gente aceitava aquelas que estavam em bom estado, aquelas que não estavam em bom estado, a gente tentava recuperar, depois a gente cadastrava, media, fotografava, igual os incas, Uhum. fotografava todas, tinha 7 estúdios simultâneos fotografando roupa, Nossa. depois a gente higienizava e Sim. depois mandava para o nosso estoque, que ao final tinha 120 mil peças, Nossa. únicas, tá, individuais Sim, todas, exclusivas, né. exclusivas, É, cada uma, era uma é. blusa dessa, era assim. Imagina, eu ficava vendo a operação como uma dança, era uma coisa, porque tinha dias que a gente tinha muito pedido, então Uhum. a parte da operação que recebia ia ajudar em pedido, de repente era muita peça chegando e essa parte vinha para cá. Uhum. A gente conseguiu fazer uma conexão de logística reversa, que eu acho que a gente vai falar É, disso, né, é.
Mas era uma mágica que a gente fazia para fazer na velocidade que a gente fazia, na qualidade que a gente fazia, no atendimento que a gente fazia. Aham. E quando eu passei a visitar outros players do mundo, Fashion File, que é uma grande referência dos Estados Unidos, que fica em Nova York, eh, em Copenhague, também fui visitar alguns centros de distribuição de roupa em Paris, tem um grande centro de distribuição de roupa da Europa, fica em Paris, em Londres. Eu comecei a entender que a gente fazia aqui muito melhor. Uhum. E como? Tentando achar resposta para os nossos problemas. Sim. A gente não é, eu e o Henrique, a gente não é engenheiro, né? Aham. A gente foi criando soluções e agregando pessoas. Depois veio, né, o pessoal de operações e tudo mais. Sim. Mas sabe quando você vê um resultado muito bonito de operação? E Uhum. isso serve para qualquer coisa hoje. Eu falo, se eu quiser fazer logística reversa de um Moleskine, eu faço, no Olha volume que só. for. Aham. É Porque. muito mais do que compra e venda de peças, né. Uhum, Vocês se tornaram, excelência em logística reversa. exatamente. Olha só. E muito jovem, né, Luana, você é muito jovem, assim, e tem um olhar para o empreendedorismo, para a inovação muito particular. Você acha que isso é da tua natureza? Vem da tua família? Da onde que vem esse teu diferencial, você acha? É uma boa pergunta. Eu sou uma inquieta, Uhum. inquieta na vida. Sim. Então, quando eu saí da troca, eu falei: agora eu vou sossegar. Uhum. Aham, vou sossegar. Eu reformei minha casa inteira. Olha só. E fiz, sabe, agora realmente tá muito mais a nossa casa, muito mais a nossa cara. Uma amiga precisava de ajuda, revolucionei o negócio dela, sabe? Uhum. Peraí, vamos trabalhar isso profundo. Sim. Eu sinto que é da minha essência fazer transformações, gosto disso, mas ao mesmo tempo eu lutei muito contra isso. Meu marido é um empreendedor nato, ele é daquele que olha o microfone, ele fica pensando em como fazer negócio com o microfone. O pipoqueiro, ele vai perguntar quanto que ele fatura, Sim. quantas ele vende por Hum. dia, ele gosta muito, né, disso. E por muitas vezes eu falava pra ele que eu não sou como ele, eu nunca fui empreendedora como ele, e pelo Aham. contrário, eu gosto muito de empreender, eu gosto muito desse universo, eu gosto de tudo que traga uma mudança, como eu falei, na forma de consumir, na forma de ser, na forma de usar. Não gosto muito do comum, Uhum, sabe? uhum. Boring business, que Sim, muita gente tá falando: "Ah, agora eu vou migrar para boring business", não é pra mim. tá. Sabe, um negócio tradicional, de básico, que tá todo mundo fazendo, eu acho que daí meu olho não brilha, daí minha Claro. inquietude talvez não esteja aí. Mas eu sou uma pessoa inquieta por natureza, com certeza. Uhum. Mesmo quando advogada eu era assim também. Sim, tem um propósito, né, percebo que Uhum, você é é bem isso. motivada por propósito. E a gente já vai falar também sobre a sua relação com o aprendizado de outras mulheres e o ensinamento que você promove, mas queria dar um passinho atrás e também lembrar que daí depois de 2024, desses números super expressivos, em 2025 você anunciou a sua saída da empresa. E poucos meses depois, a Troque encerrou oficialmente as operações. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi esse momento, até a venda de 100%, a sua saída e como você recebeu a notícia do encerramento das atividades depois. Uhum. Acho que fica mais fácil a gente fazer uma linha do tempo. 2020, a gente vende em 75% da empresa, eu ainda fico com 25% e eu tinha que ficar por 3 anos na empresa. Desses 3 anos, eu fiquei sabendo que eu ia vender minhas ações, 100% das minhas ações, ali no final daquele período. A empresa, eu sentia que talvez ainda não estivesse pronta para minha total saída e mais do que isso, existia um pedido do CFO e do Alexandre Birman para que eu continuasse por mais um ano para fazer todo esse processo de transição. Uhum. E de fato, eu coloquei algumas condições, eu já estava muito cansada. Esses últimos 3 anos, né, depois da aquisição, cresceu 800%, que foi o número, esses 800% foi de 2020 a 2023, Uhum. quando eu decidi vender as minhas ações. Eles eram, números, necessários para minha saída, acho que quando a gente fala de exit, todo mundo entende que meu earn-out estava ali, então quanto eu faturasse, quanto a empresa crescesse, seria justamente o valor mais alto que eu receberia na minha saída, além do que eu já tinha recebido no primeiro momento de venda. Então realmente ali eu entreguei tudo e mais um pouquinho do que eu tinha, e eu cheguei em 2024 muito cansada. Cansada, vamos lembrar, com uma filha que tinha nascido junto com a Troque e com um filho que tinha nascido junto com o Troque Kids. Nossa.
E eu comecei a repensar como que eram meus dias, como que eu poderia estar mais presente na vida das crianças, aproveitar ainda um momento de levá-los no clube, uma já estava Uhum. entrando no integral. Então, acho que esse lado pessoal é importante de falar também, que eu precisava entender como que funcionaria, e eu achei o modelo ideal para continuar por 2024, Uhum. mas com a certeza que 2025 já seria um ano que eu sairia da Troc. Já não era mais sócia, já tinha entregue tudo que eu podia, pessoal e profissional, até porque a gente tem que ser humilde de entender assim, ó, realmente agora ela não precisa mais de mim. Hum. A Troca já tinha uma alma própria, ela já estava vivendo num caminho. Inclusive, eu fiz esse processo de transição de imagem. Eu passei a usar roupas menos coloridas para a Troca ser a colorida durante um ano inteiro para fazer essa transição. Uhum. Todo mundo percebe, mas ninguém entende como, né? E foi tudo feito muito desenhado. E foi quando eu realmente construí um novo guia de marca, instituí quem seria meu sucessor, quem seriam as pessoas que seriam porta-vozes da troca, quem seriam porta-vozes da cultura da empresa, Tá. tudo muito desenhado. Uhum. Final de 2024, tudo certo, eu vou tirar férias, eu volto em janeiro de 2025 para terminar o meu período, janeiro a janeiro, que foi em janeiro de 2024 que eu anunciei que eu estava vendendo as ações, que eu decidi ficar até janeiro de 2025. Uhum. Nesse meio do caminho, o grupo me chamou para conversar sobre eles tinham recém feito a fusão junto com o grupo Soma, que era uma unidade gigantesca de negócio, né, então eles trouxeram várias BUs do Soma para integrar o grupo Arezo, e ali eles falaram: "Olha, Luana, todas as empresas que faturarem menos de X estão correndo o risco de continuar ou não continuar". Falei: "Bom, você não pode fazer isso com a Troca não é uma empresa, a Troca é um movimento, né, a Troca vai muito além disso". E foram conversas muito difíceis, severas, que não faz sentido eu abrir aqui, mas eu falei pra eles: "Olha, não contem comigo pra encerrar essa operação, porque eu nem tenho emocional, acho que ninguém teria, né, de Uhum. fazer isso". Sim. Eu fiz analogia a filho, É, então é mais pesado é. ainda, né. Eu falei: "Eu não posso, não me imagino fazendo isso. Uhum. Eu posso elencar diversos motivos para vocês continuarem, eu posso elencar diversos motivos de como fazer e quem são as pessoas que vão tocar, independente da minha presença. Uhum. Se eu continuar na operação, que eu já estava no meu limite, vocês podem considerar que eu volto, se for necessário, mas Sim, para encerrar eu não vou estar. claro. E eu não acho justo com a minha história e com tudo que foi feito, porque não foi isso que a gente acordou em Uhum. 2020". Enfim, eu saí em janeiro, eles só foram encerrar em abril. Então todo esse processo eu não participei. Tá. E foi mais doloroso ainda, quer dizer, não foi doloroso por eu não ter participado, foi doloroso porque as pessoas vinham e falavam: "Que pena que você encerrou a Troc", Ah. porque não deu tempo das pessoas me desvincularem a imagem da empresa. E tudo bem, né, volte e meia eu recebo uma mensagem ainda: "Não consigo acessar o site, me É. ajuda". Daí como que eu vou dar a notícia de que não existe Sim. mais? Mas, eu acho que eu tenho maturidade suficiente, foi uma compra, foi uma venda, eles fizeram, tudo que foi combinado em contrato, eu pude operar da mesma forma que foi combinado em contrato, eu já não estava mais lá, eles já eram 100% donos desde 2024, com as minhas ferramentas, né, eu tentei impedir com os meus argumentos, mas é deles, a empresa eles tinham comprado, e eu sinto muito por isso. Mas não foi possível, né, Claro. manter ela. Então, lógico que eu Uhum. falo agora muito bem, tranquila, mas eu sofri muito com tudo isso, porque as Imagino. pessoas sentem até hoje falta. Foi um negócio Sim. que transformou a forma de consumir roupa usada no Brasil, Uhum. deixa um legado gigantesco, brechós, assim, eu acho que tem a Troque muito como inspiração. E não foi um insucesso, eu acho que Uhum. pelo contrário, foram 9 anos de muito sucesso, e é um Muito. ciclo, É. né. E infelizmente ela não tá aqui hoje, mas tem muito brechó fazendo muito trabalho legal inspirado Claro, no que a gente já inspirado nessa fazia. história, né. Sem dúvida. E você como empreendedora e com essa capacidade de inovação, já não só está atuando em outros setores, em outras áreas, como de repente tem outras ideias também, né. E aí que Sim. eu queria que você trouxesse um pouco do trabalho que você faz hoje com as mulheres, de Uhum. capacitações, de ensinar mais sobre empreendedorismo, sobre liderança e falasse um pouco também sobre outras ideias de negócio que você possa estar tendo. Posso contar já? Vamos lá. Antes mesmo do encerramento da Troque ou de eu sair da Troque, eu sempre trabalhei com o desenvolvimento de mulheres, porque eu sempre acreditei que sim, lógico, eu estava com muito conteúdo, eu vim de uma sessão, né, larga ali, longa, eu vim de uma sessão longa de estudos em grandes, boas universidades, mas tinha algo mais que me fazia alcançar o sucesso que eu estava alcançando, e eu nunca me acostumei com aquilo, sabe. Desde, assim, do primeiro momento que eu falei: "Nossa, que sucesso", Uhum. até o final que foi um sucesso
tremendo, eu nunca me acostumei com aquilo e eu sempre falei: "Puxa, eu preciso trazer mais mulheres", porque eu era muito solitária. Quantas vezes eu sentava na mesa, bom, você vai saber dizer também várias vezes, sentar na mesa, as conversas ficarem muito no universo masculino e você não ser ouvida, ainda que eu estivesse vivendo um sucesso. A momento de negociação com fundos de investimento, Uhum. salvo alguns que foram excepcionais, mas muitos do que a gente acabou nem recebendo investimento até por esse motivo, eu sentia que eu era uma excluída de um movimento masculino que estava Uhum. acontecendo, e Uhum. se vivendo tudo aquilo, eu estava sentindo tudo isso, imagina quem não estava, ainda estava tentando chegar lá. Sim. E independente dos investimentos, a gente sabe, né, que hoje só de 100% das empresas que são investidas, 3% só são empresas de mulheres, fundadas por Olha só. mulheres. E são muitas empreendedoras, muita Uhum. gente fazendo acontecer. Junto com isso, dentro de tudo que eu aprendi numa velocidade imensa, eu fui criando uma metodologia antes mesmo de coaches, Uhum. eh, antes mesmo de coaches falarem de metodologia, eu estava falando de metodologia, os livros que eu tinha lido, as anotações que eu tinha feito, os erros que eu tinha cometido, os acertos na hora de contratar. E eu senti que estava na hora de começar a dividir isso com outras mulheres para fazer a diferença na vida de outras mulheres. Sim. E dividir com outras mulheres a ponto de transformar a vida delas. E eu comecei a fazer alguns testes. Eu abri meu Instagram e falei assim: olha, hoje, a partir das 8 horas da noite, quem quiser fazer parte do meu curso, Uhum. se inscreva aqui. E foi assim, 100, 200, 300, 400 Nossa. pessoas num formulário se inscreveram e eu nem sabia o que eu ia vender. O que ia ser no meu curso. Eu Uhum. passei a conversar com elas. Uhum. Qual é a sua maior dor? O que De você novo, gostaria de ouvir? ouvindo. Mesma coisa, né? Qual que é o seu problema? Que Vamos legal. resolver. Sim. E o Pons, então nasceu o Pons, né? E o Pons virou uma comunidade de mulheres em que eu divido meu conhecimento da minha forma, porque eu não separo o pessoal com o profissional, eu Sim. acho que isso é muito legal, eu mostro vulnerabilidade, eu mostro os desafios, escolhas que eu fiz erradas, no momento que eu não estava no Dia das Mães em casa, que eu passei a manhã com os meus filhos e depois no final eu tive que fazer uma visita à fábrica, coisas que eu me arrependo, detalhes assim, junto com a potência de alguém que construiu de verdade. Isso. Que construiu um negócio de milhões e empregou, sabe, centenas de pessoas e que gerou valor, mais do que isso, né, gerou Uhum. valor para a Uhum. sociedade. Com certeza. E nessa conexão o Pons tem crescido muito, a gente fez algumas imersões e agora vem o Pons num novo momento que vira mais um ecossistema de mulheres, ele sai da figura Luana. Tá. Eu fundei o Pons, mas vem várias mulheres junto para fazer o Pons acontecer. Coisa que a Uhum. gente vê muito fora também, vê nos Estados Unidos, mas não vê no Brasil, esse formato que eu vou trazer o Pons agora, que a gente lança no Hum. final do ano. Que é um coletivo mesmo. É um coletivo. Eu Aham. comecei minhas alunas me trouxeram isso é muito Sim. legal. Um dia uma aluna me pediu uma tradutora de francês. Eu falei: "Espera aí, eu tenho uma aluna que é a Olala Dani", vou até falar dela, Aham. que ela dá aula de francês, ela deve fazer tradução. Uhum. Dela: "Ah, então tá". Daí eu passei o contato. Cheguei: "Dani, eu acabei de te indicar para tal pessoa, responde aí a mensagem". Dela: "Ai, que bom, deixa eu te contar, os móveis da minha sogra já estão sendo vendidos lá no lugar da tua outra aluna". Olha. E daí eu fui vendo que é uma teia, que a gente tem muito como fazer um coletivo, uma indicar a outra e Uhum. a base de conhecimento elas continuam entre elas, elas continuam umas estão palestrando com a mesma base do Pons, Sim. outras estão fazendo encontros, meninas da turma 1, a gente tá na turma 6. Meninas da turma 1 do Pons estão, juntas ainda conectadas fazendo um negócio entre elas. Uhum. É muito legal. Muito. Falei: "Espera aí, vamos organizar essa bagunça aqui que Sim. que a gente pode fazer?" Aham. E isso tá sendo, assim, o que tá brilhando muito o meu olho. Sim. Sempre foi, né, eu já saio, na minha matéria, na exame que eu anunciei a minha saída, eu já trago sobre o Pons, porque o Pons já tinha acontecido 2 ou 3 turmas presenciais, a gente já tinha Aham. feito. E tem mais coisa por aí também, Ah, que se quiser saber eu te legal. conto. Ah, queremos muito. É. E também dentro de movimento de mudança de consumo, Aham. eh encontrei uma sócia incrível, que eu fazia tempo que queria ser sócia dela e ela aceitou Olha. ser minha sócia agora. Aham. Insisti,
Vai ser um movimento diferente de drink social. É um drink não alcoólico. Eu não posso falar muita coisa, mas a Tá. gente tá vendo um movimento bem diferente, né? Das pessoas deixando de Sim, consumir álcool, sim. entendendo mais o bem-estar, não só o wellness como um todo, mas acho que mais autoconhecimento. E não quer dizer, assim, que as pessoas vão parar de beber, mas elas vão começar a consumir alternativas. Claro, E a gente está claro. desenvolvendo um produto maravilhoso. Eu tô Olha, que apaixonada. Eu não vejo a maravilha. hora de colocar isso no mercado e Aham. fazer ele ganhar o mundo. E a previsão pra gente conhecer essa novidade? Vai ser no início do ano que vem No só. início do ano que É, vem. porque tem um Ah, processo bem cauteloso de desenvolvimento de sim. fórmula, a gente está desenvolvendo a marca, Aham, tudo isso. Tem uma voz da marca muito legal que está sendo desenvolvida, claro. conversando com o público-alvo. Tá Uhum. muito legal e as pessoas são muito abertas, principalmente quando você já é a second time founder, né, que fala, segunda Aham. vez que você tá fundando, as pessoas já querem saber o que você vai ter e já querem comprar, nem sabem o que quer, já querem comprar. Aham. É mais fácil, né, eu tô É, adorando. com É bem certeza. mais fácil. E que legal, né, Luana, ouvindo, assim, tua trajetória e pensando no início da troca, em tudo que você construiu e que você está construindo agora com esses novos movimentos, iniciativas, sempre um olhar muito atento para a mulher, né, e como é importante essa noção do coletivo, do grupo e como a gente unida se fortalece, Sim, sim, com né. certeza. Eu acho que a gente tem que entender o nosso lugar e Uhum. entender como que a gente consegue agregar, né, É, para as nossas iguais. Não se limitar, eu acho que não é excluir, muito. mas a gente tem que saber como que a gente consegue agregar melhor para o mundo, de uma Sim, forma geral. E certeza. eu vejo que meu lugar para o mundo tá muito para as mulheres também, sabe, como Uhum. referência, entender que elas também podem. Eu gosto muito quando alguém fala: "Eu decidi fazer porque eu vi que você foi lá e fez". Aham. Que Sabe, com as inspiração, né. vulnerabilidades que eu abro, porque também não foi fácil, galera. Claro, mas é isso que te torna humana, né, e Uhum. isso que às vezes até aproxima mais as pessoas da É, tua história. no final também. E para concluir, Luana, eu queria algumas respostas rápidas aqui de algumas questões que a gente ficou curiosa para te ouvir. Então, a primeira, uma característica indispensável em uma fundadora. Inquietude, com Sim. certeza. O maior inimigo de uma empresa que está em crescimento. Falta de controle de caixa, Hum, eu acho que isso foi, assim, sempre foi regra, é na minha casa e é no meu trabalho, o caixa muito controlado, porque isso traz clareza para todo o resto, né, não quer dizer que você vai diminuir, que você não vai, ser arrojado para desenvolver, até porque eu fui grávida, Aham, largando meu emprego, eu sou arrojada. sim. Mas sempre com muito controle. Eu tinha um Uhum. caixinha, né, eu Sim. eu era advogada, ganhei bastante dinheiro, Uhum. guardei e pude sobreviver. Eu acho que sem correr muito Claro. risco financeiro, porque no final você não tem cabeça para o resto, É, principalmente mulher, é né, verdade. você tem que ter uma segurança. É, sem dúvida. Uma decisão que nunca deve ser delegada. Hum, toda aquela que você consegue responder com feeling. E Uhum. ouvir o feeling. Toda vez que eu não ouvi, seja com pessoas, seja decisões importantes de caminho de empresa, eu sabia que não deveria ter feito Uhum. e fiz, Sim. e deleguei para alguém tomar a decisão para mim. Eu acho que nenhuma decisão da nossa vida tem que ser delegada, É. mas todas aquelas que você tem o feeling, você tem que respeitar, sabe? Uhum. A intuição, A né, intuição. que vem. O indicador que todo empreendedor precisa acompanhar sempre. Bom, eu estava fazendo agora consultoria com uma empresa que eles não sabiam métrica de venda no dia. Uhum. Então, é difícil falar um, né, você pode falar de CAC, você pode falar de conversão no dia, você pode falar de conversão da base de leads, e tal, mas eles não sabiam o número de vendas do dia e a margem. Então, eu acho que eu entraria muito mais qual que é a sua margem, de fato, Uhum. de contribuição, quanto fica no teu bolso, porque faturamento é métrica de vaidade, né, "Ah, eu vendi 100 milhões", tá, ficou quanto no teu bolso? 1 milhão? Tá, teu Uhum. custo é quanto? 2? Então, você não tá fazendo dinheiro. A métrica a margem de contribuição é a métrica que eu indico, mas é que é Uhum. tão básico as pessoas não verem faturamento durante, né, o dia a dia, É, que entendi, me assusta muito. claro. E uma cláusula que todo fundador deveria negociar com mais atenção, ou estar atento a ela. Acho que a mais importante é a da pessoa física, sabe, como vai ser usado. No Uhum. final, seu PF também, né, sua pessoa física, teu CPF está sendo comprado também, nem que seja por um período. Sim. E quais são as concessões que você está disposto a fazer? Aham. Né, eu tinha várias proibições no momento em que eu estava, como sócia da Arezzo. Uhum. Agora eram concessões que eu estava ok de fazer.
Porque um CPF, uma vez que comprado nos termos errados, imagina o sofrimento que a pessoa vai ter. Daí não vale nem a pena vender. Não tem dinheiro, sabe? Que Claro. vale a pena. Consequências graves, né? É. Uma crença sobre empreendedorismo que você abandonou? Ai, várias métricas de vaidade. Várias métricas de vaidade. A gente tem visto aí um mercado de. Falei até no meu podcast isso semana passada. A gente vê empreendedores de Instagram e número de seguidores de empresa, sabe? Eu acho Uhum. que a gente precisa voltar para o empreendedorismo raiz e Sim. entender que, lógico, é importante, é um topo de funil o número de seguidores. Mas o empreendedor não pode se iludir com isso, porque às vezes ele tem seguidor, mas ele não tem base de leads. Ele não tem base para converter em cliente para ele. Uhum. Lógico que é importante, né? Ele vai ser uma das formas de trazer novos clientes, mas existe muito CEO de Instagram, muita gente que tá acreditando que tem uma empresa muito relevante porque tem número no Instagram, e não é assim. Uhum. E eu acho que a gente precisa tomar um cuidado com isso, sabe? Claro, perfeito. E aí as 2 últimas questões. Uma palavra para definir a Troque. Ai, troca é legado. É um legado, a gente eu ouvi muito, assim, não fui eu que trouxe essa palavra, foram as minhas clientes e os meus funcionários, que o que a Troque fez na vida das pessoas, tanto as que compraram e quanto as pessoas que trabalharam lá dentro, é muito legal. As pessoas falam assim: "Foi o melhor lugar que eu trabalhei", não é porque a gente era bonzinho e não Uhum. tinha, rituais e que não tinha nada disso, tá, era bem severo inclusive, eram rituais muito duros, com faturamento muito agressivo. Eu te falei, né, crescimento de 60% ano contra ano é muita coisa. De você faturar 50 milhões agora, o ano passado, né, pra crescer isso, só tem que ter um commitment muito forte do time, e a gente tinha. Mas ainda assim, todo mundo sabia por que estava lá, o que tinha que fazer pra chegar, e assim, ninguém se assustava com as coisas, todo mundo sabia pra onde estava indo, os rituais eram muito claros com todo mundo. Sim. E os compradores também. Então, o legado que a Troque deixa é um grande orgulho, isso que me conforta. A Troque acabou? Acabou. Mas a gente sabe que o legado foi imenso para os próximos brechós, Fica. para as pessoas que compravam na Troque também vão repensar na hora de consumir agora. Uhum. E é isso. Legal. E por fim, quem é a Luana antes da Troque e quem é a Luana hoje, em 2026? Nossa, bem diferente, né? Acho que naturalmente por 10 anos e 2 filhos, mas eu sou muito confiante, assim, eu acho que 10 anos atrás eu mal sabia o tamanho da encrenca que eu estava me metendo, porque uma hora eu olhei aquele negócio era gigante. Sim. Trabalhava, quando eu vi era gigante. E hoje, ao invés de um negócio me levar, eu consigo conduzir, Uhum. né? Eu tenho muita clareza de como eu faço para conduzir um negócio para chegar desse tamanho. Eu tenho uma confiança muito grande, porque eu fiz um MBA de 10 anos aí, diário, né? Sim, na Conduzindo prática. todas as frentes do negócio. E eu tenho muita clareza do que eu quero e do que eu não quero, para a vida pessoal e da vida profissional, né? Eu tive um tempo agora de descansar e fundar outros 2 negócios ao mesmo tempo. E sou Sim. sócia de vários outros negócios também. Eu sou Uhum. sócia investidora, sócia por tempo, sócio por dinheiro, enfim, eu faço vários movimentos diferentes. Mas eu sei escolher meu tempo. Quero ou não quero estar lá? E quando a gente é muito novo, quando a gente não tem maturidade, a gente não sabe escolher, né? E hoje eu sei escolher perfeitamente onde que eu quero colocar meu tempo. Claro, perfeito. Luana, muito obrigada pela tua presença, pela tua companhia, por compartilhar a tua trajetória, assim, que ela vai muito além da fundação de uma história, de uma empresa, de uma marca. Eu acho que tem muitos ensinamentos. Acho que a Troque ajudou a mostrar que inovação nem sempre significa criar algo novo do zero. Às vezes é o significado de olhar para aquilo que já existe de uma forma diferente, descobrir um modo complementar, novo de gerar valor ao mercado que você pode até criar. Né? Exatamente. Obrigada, eu adorei. Trouxe outra perspectiva, uma forma que talvez não tivesse falado antes. Adorei o Sim, convite. que bom, obrigada.